já olhou para o seu bebê e ficou se perguntando: será que ele está mamando o suficiente? Será que ele está passando fome? Será que eu tenho leite suficiente? Eu sou Júlia Lins, enfermeira obstetra, especialista em cuidado materno e infantil, e eu vou te dar 7 dicas para saber se seu bebê está mamando bem. Essa é a maior dúvida das mães. E sabe o que é o mais interessante? Muitas vezes o problema não é falta de leite, mas sim falta de informação correta. Mas eu já vou te dar informações do que não é necessariamente fome. Bebê choroso, bebê que acorda muitas vezes para mamar. Às vezes, com o passar dos dias, você percebe também que a sua mama, que estava mais endurecida, que jorrava mais leite, começa a diminuir um pouquinho, fica um pouquinho mais mole, e daí você acha que o seu leite está diminuindo. E não necessariamente é sobre isso. Mas então vamos lá. Quais são os 7 sinais que o seu bebê está mamando bem? Primeiro de tudo, o mais óbvio é o ganho de peso. O bebê ele pode perder em torno de 10% do seu peso. Então, por exemplo, se o bebê nasceu com 3,5 kg, ele pode perder até 350 gramas nos primeiros dias e depois ele começa a recuperar. Mas se você vai no pediatra, se você chama uma consultora e lá com 10 dias ele ainda não recuperou nem o peso do nascimento, isso já pode ser um sinal de que ele não está mamando o suficiente. Mas lembre-se, não é um sinal isolado. Às vezes ele perdeu mais peso nos primeiros dias e ainda está recuperando. Outro sinal é a urina. Bebê que está mamando bem tende a urinar bastante. Mas esse bastante não é um bebê com 2 dias fazer 5, 6 xixis por dia. Geralmente, no primeiro dia, eles fazem uma vez xixi, a fraldinha bem cheia. Segundo dia, 2 fraldas cheias de xixi. Terceiro dia, 3 fraldas cheias de xixi. Até o quarto, quinto dia, que eles fazem geralmente entre 5 e 6 fraldas de xixi. Então, se o seu bebê está com 10 dias de vida, conte a quantidade de fraldas de xixi que ele faz. Outro ponto é a evacuação. Primeiro, o cocô do bebê, geralmente aquele bem escuro, e ele começa a diminuindo a coloração conforme o tempo. Mas os primeiros cocôs, eles são bem escuros. Geralmente o cocô do bebê, que já tá ali com alguns dias de vida, ele é bem amarelo, um amarelo bem mostarda, sabe? Esse é um sinal que ele está ingerindo bastante gordura do leite. Além do xixi e cocô, devemos também observar a mamada. Então ele suga, suga, suga e engole. Geralmente o bebê também faz algumas vezes isso e faz uma pausa de até mais ou menos uns 10 segundos. Depois volta a mamar. E isso tá tudo bem. Tem mãe que acha que o bebê tem que ficar mamando o tempo todo, mas eu costumo dizer que a amamentação é uma academia para o bebê. Eles soam, eles cansam e eles precisam daquela pausa para descansar. Então, se eles descansam por um período rápido, tudo bem. Mas se eles ficam muito sonolentinhos, é bom sempre dar uma mexidinha, apertar a sua mama para auxiliar com que ele mame melhor. O bebê também fica mais tranquilo após a mamada. Não quer dizer que todas as mamadas ele vai ficar tranquilo. Às vezes ele tá com cólica, tá com frio, algum outro sinal. Então, se muitas vezes ele fica bem relaxadinho, bem tranquilo depois de mamar, esse também é um sinal de que ele está mamando bem. O 6º sinal é o desenvolvimento. Bebês nascem sim mais sonolentos, principalmente os prematuros. Mas conforme o tempo eles vão ficando mais ativos. Não que eles ficam muito tempo acordados, o bebê mais dorme do que fica acordado. Mas você percebe que ele fica um pouquinho mais ativo conforme os dias vão passando. Outro sinal é em relação à mama. Nos primeiros dias, geralmente, a mama fica bem dolorida, bem cheia nessa fase da apojadura, quando está vindo mesmo a descida do leite. E depois ela começa a ficar um pouquinho mais murchinha. No próximo vídeo eu vou te explicar por que algumas mães ainda acham que estão produzindo pouco leite, mesmo quando o corpo está funcionando normalmente. E se você quiser saber mais sobre a amamentação, eu tenho um guia aqui embaixo com informações corretas e muito práticas para você poder estudar e pesquisar de forma rápida, prática e com linguagem que você compreenda.